Sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. A gente vai explorar a fascinante neurociência por trás de como bebês e cuidadores se regulam emocionalmente. A grande ideia aqui é pegar aquela culpa pesada que muita gente sente e trocar por pura compreensão científica. É um olhar revelador sobre como a gente se conecta nos primeiros dias de vida. Sabe aquela culpa avassaladora que bate quando tentamos disfarçar um dia terrível com um sorriso falso? Pois é, vamos mergulhar exatamente nisso. Será que os bebês conseguem, de alguma forma, sentir uma tristeza que nem foi expressa antes mesmo de uma palavra sair da boca ou de uma lágrima cair? Bom, a neurociência responde a isso com um sim absoluto e definitivo. E os mecanismos por trás disso são incríveis. A gente tende a acreditar na ideia de que os bebês focam principalmente nas nossas expressões faciais, né? É um mito super comum, mas a biologia mostra que o nosso corpo fala primeiro. Muitas vezes a gente acha que forçar um sorriso e mudar um pouquinho o tom de voz vai magicamente esconder o cansaço ou a tristeza profunda. Só que, na verdade, o sistema nervoso do bebê está prestando atenção em sinais muito mais primitivos. Eles estão lendo atenção no tônus muscular, as menores mudanças no ritmo da respiração e até as alterações na postura de quem o segura. O corpo fala primeiro. E, na prática, isso significa observar como as emoções vão se construindo naqueles momentos imediatos e físicos do dia a dia. Como no ato de segurar um bebê no colo. O nosso corpo começa a transmitir emoções complexas muito antes que o rosto consiga montar uma máscara. A pesquisa da doutora Tiffany Field, do Instituto de Pesquisa do Toque lá da Universidade de Miami, ilustra isso perfeitamente. Ela descobriu que, através do contato físico em tempo real, os bebês sentem as mudanças na tristeza de quem cuida deles quase que instantaneamente. As menores alterações no tônus muscular são detectadas antes de qualquer expressão consciente aparecer no rosto. Aquela tensão muscular que passa totalmente despercebida pelos adultos funciona como um alerta vermelho instantâneo para o sistema sensorial da criança. Então, existe uma microintervenção fantástica baseada em toda essa fisiologia. 3 respirações. Antes de pegar o bebê no colo, no momento de pico de estresse, parar e fazer 3 respirações bem lentas com a mão no peito muda o jogo. Claro, isso não vai curar o cansaço do dia, mas altera fundamentalmente os sinais físicos que o corpo está emitindo. Isso entrega um estado muito menos alarmante para a criança receber. Os bebês tentam ajudar. Isso nos leva a observar como as crianças reagem quando o ambiente da casa está carregado emocionalmente. A explicação científica para essas mudanças de comportamento muda totalmente a nossa perspectiva. É muito comum notar 3 comportamentos inconfundíveis naqueles dias estressantes. Talvez a criança fique excessivamente apegada, ou altamente agitada e chorando do nada, ou até, curiosamente, muito quieta e observadora. E a grande sacada é, isso não é só uma fase difícil aleatória. São respostas ativas ao estado emocional não verbalizado do adulto. O bebê saca a tensão no ar e reage imediatamente. A neurociência revela que essas crianças não estão fazendo manha. A doutora Beatriz Bibi, da Universidade de Colômbia, documentou um negócio sensacional. A partir dos 2 meses de idade, os bebês aumentam instintivamente o contato visual e as tentativas de toque para tentar restaurar o equilíbrio emocional do cuidador. É um ato genuíno de cuidado silencioso. O sistema nervoso infantil trabalha ativamente para reconectar e regular o adulto. Para aliviar todo esse esforço que o bebê faz, a ciência traz uma tática de ouro baseada num número: 10 segundos. Quando um bebê fica ansioso ou super apegado num dia exaustivo, manter contato visual direto, sem desviar, por apenas 10 segundos, sinaliza para o sistema nervoso dele que a pessoa está presente, e isso reduz drasticamente aquela necessidade desesperada da criança de lutar por conexão. Indisponibilidade emocional prolongada. Mas, e quando a exaustão e o peso não são apenas de um momento e duram dias a fio? Aqui a gente entra num território delicado, mas essencial. Avaliando a pesquisa do Dr. Edward Tronick em Harvard, a gente descobre que, numa indisponibilidade emocional mais longa, o sistema nervoso do bebê simplesmente se adapta. Ele reduz as próprias tentativas de conexão. Mas olha, é super importante entender que isso não é um dano permanente. Trata-se de um padrão reversível criado quando os adultos, de forma compreensível, se sentem completamente esgotados por dias seguidos. E a melhor parte para reverter esse padrão de isolamento exige muito pouco tempo. 5 minutos. Apenas 5 minutos diários de presença total e ininterrupta no chão com a criança. Sem celular, sem distrações, esse foco absoluto de 5 minutos restaura a conexão com muito mais força do que passar horas dividindo o mesmo espaço físico, mas com a cabeça em outro lugar. O que os bebês realmente lembram?
E isso nos leva direto para aquele medo profundo que habita a mente de quem cuida de crianças. O pavor de projetar esses momentos difíceis na memória futura delas. Vamos desconstruir esse mito agora para dar um alívio de verdade para quem já perdeu noites de sono. Afinal, será que chorar escondido no banheiro ou ter um dia simplesmente péssimo vai deixar uma cicatriz eterna na memória da criança? A neurocientista doutora Patricia Bauer traz uma paz imensa através da biologia, explicando a memória episódica. Essa é a memória que grava os eventos específicos da nossa vida. O lance é que o hipocampo, que é a área do cérebro que faz esse registro, ainda está em pleno desenvolvimento. Então, antes dos 2 anos de idade, o cérebro não consegue arquivar um dia difícil ou um erro específico como uma memória narrativa guardada para o futuro. O que é fascinante é o que realmente fica gravado, o clima emocional. Os bebês registram os padrões gerais e o clima de longo prazo do ambiente, e não os eventos difíceis isolados. O clima é construído em cima de consistência. Isso significa, claramente, que um dia terrível não deixa absolutamente nenhuma cicatriz permanente. Fica nítido o tamanho do descompasso entre a expectativa inatingível de perfeição e o que a ciência diz que a gente precisa. Tentar forçar uma animação para compensar um dia ruim não é necessário. A biologia pede apenas consistência. Vivenciar o dia difícil, recuperar o fôlego e fazer um retorno calmo. É esse retorno tranquilo que o sistema nervoso da criança lê como sinal de pura segurança. A verdadeira segurança emocional. O grande ponto aqui é realmente redefinir o que de fato significa ter um vínculo de sucesso. A realidade é uma só. Bebês não precisam de cuidadores blindados que nunca sentem tristeza. A verdadeira segurança é criada por seres humanos reais, fazendo o trabalho mais exigente que existe. Eles precisam de pessoas que sentem, que se recuperam e que continuam ali. A ciência atesta que a presença, mesmo nos dias imperfeitos de turbulência, é absolutamente suficiente. Para encerrar nossa análise, fica um mistério intrigante no ar. O que acontece exatamente dentro do cérebro em desenvolvimento de um bebê quando alguém chora ali por perto? A psicologia tem revelado que isso mostra uma das partes mais bonitas da nossa conexão humana, o que é um tema fantástico para a gente explorar no futuro. Muito obrigado por acompanhar a nossa exploração de hoje e continuem sempre buscando a ciência por trás do nosso dia a dia.